O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 253 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, a Vida no Espírito, no capítulo 3º, A Salvação de Deus, a Lei e a Graça. E hoje nós leremos os números de 1996 a 2005. A graça. Nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder a seu convite. Nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina, da vida eterna. A graça é uma participação na vida divina. Nos introduz na intimidade da vida trinitária. Pelo batismo, o cristão participa da graça de Cristo, cabeça da Igreja. Como filho adotivo, pode doravante chamar a Deus de Pai, em união com o Filho único. Recebe a vida do Espírito, que nele infunde a caridade e forma a Igreja. Esta vocação para a vida eterna é sobrenatural. Depende integralmente da iniciativa gratuita de Deus, pois apenas Ele pode se revelar e dar-se a si mesmo. Esta vocação ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade do homem, como também de qualquer criatura. A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. Trata-se da graça santificante ou deificante, recebida no batismo. Em nós, ela é a fonte da obra santificadora. Se alguém está em Cristo, é criatura nova. O que era antigo passou, agora tudo é novo. Ora, tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. A graça santificante é um dom habitual, uma disposição estável e sobrenatural para aperfeiçoar a própria alma e torná-la capaz de viver com Deus, agir por seu amor. Deve-se distinguir a graça habitual, disposição permanente para viver e agir conforme o chamado divino, e as graças atuais, que designam as intervenções divinas, quer na origem da conversão, quer no decorrer da obra da santificação. A preparação do homem para acolher a graça é já uma obra da graça. Esta é necessária para suscitar e manter nossa colaboração na justificação pela fé e na santificação pela caridade. Deus acaba em nós aquilo que Ele mesmo começou, pois começa com sua intervenção,
fazendo com que nós queiramos e acaba cooperando com as moções de nossa vontade já convertida. Sem dúvida, operamos também nós, mas o fazemos cooperando com Deus, que opera nos predispondo com a sua misericórdia. Ele o faz para nos curar e nos acompanhará para que, quando já curados, sejamos vivificados. Nos predispõe para que sejamos chamados e nos acompanha para que sejamos glorificados. Nos predispõe para que vivamos segundo a piedade e nos segue para que com Ele vivamos para todo o sempre, pois sem Ele nada podemos fazer. A livre iniciativa de Deus pede a livre resposta do homem, pois Deus criou o homem à sua imagem, conferindo-lhe com a liberdade o poder de conhecê-lo e amá-lo. Só livremente a alma pode entrar na comunhão do amor. Deus toca imediatamente e move diretamente o coração do homem. Ele colocou no homem uma aspiração à verdade e ao bem que somente ele pode satisfazer plenamente. As promessas da vida eterna, ultrapassando toda a nossa esperança, respondem a esta aspiração. Se vós, ao cabo de vossas obras excelentes, repousastes no sétimo dia, foi para nos dizer de antemão pela voz de vosso livro, que ao cabo de nossas obras, que são muito boas, pelo fato mesmo de ter descido vós que a destes a nós, também nós, no sábado da vida eterna, em vós repousaremos. A graça é, antes de tudo, e principalmente, o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica. A graça, porém, compreende igualmente os dons que o Espírito nos concede para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, a Igreja. São as graças sacramentais, dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais, também chamadas carismas, segundo a palavra grega empregada por São Paulo e que significa favor, dom gratuito, benefício. Seja qual for seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da Igreja. Estão a serviço da caridade, que edifica a Igreja. Entre as graças especiais, convém mencionar as graças de Estado, que acompanham o exercício das responsabilidades da vida cristã e dos ministérios no seio da Igreja. Temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. É o dom de profecia? Profetizemos em proporção com a fé recebida. É o dom do serviço? Prestemos esse serviço. É o dom de ensinar? Dediquemo-nos ao ensino. É o dom de exortar? Exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. Conforme Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Sendo de ordem sobrenatural, a graça escapa à nossa experiência e só pode ser conhecida pela fé. Não podemos, portanto, nos basear em nossos sentimentos ou em nossas obras para daí deduzir que estamos justificados e salvos. No entanto, segundo a palavra do Senhor, pelos seus frutos os conhecereis, conforme Mateus capítulo 7, versículo 20. A consideração dos benefícios de Deus em nossa vida e na dos santos nos oferece uma garantia de que a graça está operando em nós e nos impele a uma fé sempre maior
e a uma atitude de pobreza confiante. Acha-se uma das mais belas ilustrações desta atitude na resposta de Santa Joana d'Arc a uma pergunta capciosa de seus juízes eclesiásticos. Interrogada se sabe se está na graça de Deus, responde: se não estou, que Deus me queira pôr nela. Se estou, que Deus nela me conserve. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a mensagem do Papa João Paulo II aos teólogos, filósofos e peritos participantes no Congresso Internacional Tomista. Caríssimos irmãos e irmãs, é com alegria que vos dirijo esta mensagem. Ilustres teólogos, filósofos e peritos que participais no Congresso Internacional Tomista, que se realiza nestes dias em Roma. Estou grato à Pontifícia Academia de São Tomás e à Sociedade Internacional Tomás de Aquino, instituições tomistas muito conhecidas pelo mundo científico, por terem organizado este encontro, assim como pelo serviço que prestam à Igreja, promovendo o aprofundamento da doutrina do Doutor Angélico. Saúdo de coração todos os presentes, dirigindo um pensamento particular ao Cardeal Paul Poupard, presidente do Pontifício Conselho para a Cultura, ao Padre Abelardo Lobato, presidente tanto da Academia como da Sociedade Internacional Tomás de Aquino, e ao secretário, Dom Marcelo Sanches Sorondo. A todos e a cada um, as minhas cordiais boas-vindas. O tema do Congresso, o humanismo cristão no terceiro milênio, retoma o ponto capital de investigação sobre o homem, começando nos vossos 2 congressos precedentes. Segundo a perspectiva de São Tomás, o grande teólogo qualificado também como Doctor Humanitatis, a natureza humana é em si mesma aberta e boa. O homem é naturalmente capax dei, conforme a Suma Teológica, de Santo Agostinho, criado para viver em comunhão com o seu Criador. É um indivíduo inteligente e livre, inserido na comunidade com os seus deveres e direitos próprios. É anel de ligação entre 2 grandes setores da realidade, o da matéria e o do espírito, pertencendo a pleno título tanto a um como a outro. A alma é a forma que dá unidade ao seu ser e o constitui pessoa. No homem, observa São Tomás, a graça não destrói a natureza, mas leva a cumprimento as suas potencialidades. Gratia non tollit naturam sed perficit, conforme a Suma Teológica I. O Concílio Vaticano II, nos seus documentos, deu espaço ao humanismo cristão, partindo do princípio fundamental, segundo o qual unidade de corpo e alma, o homem, pela sua própria condição corporal, é uma síntese do universo material, de tal modo que por meio dele atinge o seu ponto mais alto e ergue a voz para louvar livremente o Criador, segundo a Gaudium et Spes, número 14. É também no Vaticano II aquela resplendente intuição. O mistério do homem só se esclarece verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Ibid, número 22. Com grande antecipação, o Akinate já se tinha colocado nesta ótica, desde o início da Suma Teológica, que tem no seu centro a relação entre o homem e Deus. Ele sintetiza numa densa e límpida fórmula o plano da exposição futura. Primo, tractabimus de Deo. Secundo,
de motu rationalis creature in Deum. Tertio de Christo, qui secundum quod homo, via est nobis tendendi in Deum, conforme a Suma Teológica. O doutor Angélico perscruta a realidade do ponto de vista de Deus, princípio e fim de todas as coisas, conforme a Suma Teológica. Esta é uma perspectiva particularmente interessante, porque faz com que se possa penetrar a profundidade do ser humano, para captar as suas dimensões fundamentais. Esta é a característica que distingue o humanismo de São Tomás, que, segundo a opinião de não poucos estudiosos, garante a sua justa orientação e a consequente possibilidade de progressos sempre novos. Com efeito, a concepção do Akinate integra e une ao mesmo tempo as três dimensões do problema: antropológica, ontológica e teológica. Agora vós interrogai-vos: é este o tema do vosso congresso? Ilustres participantes, acerca do contributo específico que São Tomás pode oferecer, no início do novo milênio, à compreensão e realização do humanismo cristão. Se é verdade que a primeira parte da sua grande obra, a Suma Teológica, está completamente centrada em Deus, também é verdade que a segunda parte, mais inovadora e extensa, se ocupa diretamente do longo itinerário do homem até Deus. Nela, a pessoa humana é considerada como protagonista de um desígnio de Deus específico, para cuja realização foi dotada de abundantes recursos não só naturais, mas também sobrenaturais. Graças a eles, é possível corresponder à vocação exaltante que lhe está reservada em Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Na terceira parte, São Tomás recorda que o Verbo encarnado, precisamente porque é verdadeiro homem, revela em si mesmo a dignidade de cada criatura humana e constitui o caminho do regresso de todo o cosmos para a sua origem, que é Deus. Por conseguinte, Cristo é o verdadeiro caminho do homem. No prólogo ao livro 3 das Sentenças, São Tomás, ao resumir o itinerário da humanidade nos três momentos originário, histórico e escatológico, anota que todas as coisas provêm das mãos de Deus, das quais brotam rios de bondade. Tudo se concentra no homem, e em primeiro lugar, no homem-Deus, que é Cristo. Tudo deve voltar a Deus através de Cristo e dos cristãos, conforme o livro 3 das Sentenças. Portanto, o humanismo de São Tomás desenvolve-se à volta desta intuição essencial. O homem provém de Deus e para ele deve voltar. O tempo é o âmbito dentro do qual ele pode realizar esta sua nobre missão, aproveitando as oportunidades que lhe são oferecidas, tanto a nível da natureza como da graça. Sem dúvida, unicamente Deus é o Criador. Contudo, ele quis confiar às suas criaturas, racionais e livres, a tarefa de completar a sua obra com o trabalho. Quando o homem coopera ativamente com a graça, torna-se um homem novo, que da vocação sobrenatural tira proveito para corresponder melhor ao projeto de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 26. Por isso, é com razão que São Tomás defende que a verdade da natureza humana encontra a plenitude de realização mediante a graça santificante, porque ela é perfectio naturae rationalis create. Quodlib, número 4 e 6. Como é iluminadora esta verdade para o homem do terceiro milênio, em busca contínua da própria autorrealização. Na encíclica Fides et Ratio, analisei os fatores que constituem obstáculos no caminho do humanismo.
Entre os mais frequentes, devemos mencionar a perda de confiança na razão e na sua capacidade de alcançar a verdade, a recusa da transcendência, o niilismo, o relativismo, o esquecimento do ser, a negação da alma, a supremacia do irracional e do sentimento, o receio do futuro e a angústia existencial. Para responder a este gravíssimo desafio, que atinge as perspectivas futuras do próprio humanismo, indiquei como o pensamento de São Tomás, com a sua robusta confiança na razão e a clara explicação da articulação da natureza e da graça, nos possa oferecer os elementos básicos para uma resposta válida. O humanismo cristão, como foi ilustrado por São Tomás, possui a capacidade de salvar o sentido do homem e da sua dignidade. Eis a tarefa exaltante confiada hoje aos seus discípulos. O cristão sabe que o futuro do homem e do mundo está nas mãos da providência divina, e isto constitui para ele motivo constante de esperança e de paz interior. Mas o cristão também sabe que Deus, movido pelo amor que tem pelo homem, pede a sua colaboração para melhorar o mundo e para o governo das vicissitudes da história. Deste começo, não fácil, do terceiro milênio, muitos sentem, com uma clareza que vai até ao sofrimento, a necessidade de mestres e de testemunhas que sejam capazes de indicar percursos válidos para um mundo mais digno do homem. Compete aos crentes a tarefa histórica de propor em Cristo o caminho pelo qual progredir rumo àquela humanidade nova que está no projeto de Deus. Por isso, é evidente que uma prioridade da nova evangelização é precisamente ajudar o homem do nosso tempo a encontrá-lo pessoalmente e a viver com ele e para ele. São Tomás, mesmo estando bem enraizado no seu tempo e na cultura medieval, desenvolveu um ensinamento que ultrapassa os condicionamentos da sua época e pode, ainda hoje, oferecer orientações fundamentais para a reflexão contemporânea. A sua doutrina e o seu exemplo constituem uma chamada providencial àquelas verdades imutáveis e perenes que são indispensáveis para promover uma existência verdadeiramente digna do homem. Ao desejar um proveitoso intercâmbio de ideias durante as sessões do Congresso, exorto cada um de vós, que nele participais, a perseverar na reflexão sobre as riquezas do ensinamento de São Tomás, tirando, a exemplo do escriba evangélico, coisas novas e velhas do seu tesouro. Conforme Mateus, capítulo 13, versículo 52. À Virgem Maria, sedes sapientiae, que deu Cristo ao mundo, o homem novo, confio os frutos das vossas pesquisas e, em particular, do vosso Congresso Internacional, enquanto envio a todos vós, de coração, a minha bênção. Castel Gandolfo, 20 de setembro de 2003. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!